Boa tarde. Novamente estamos aqui para dar início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje abordaremos a temática que está no capítulo 8, a conquista do si. Vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem da Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Separamos esse trecho: dor e sacrifício, aflição e amargura. São processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. Realmente, a doutrina espírita nos convida a ter uma forma diferente de ver o mundo, as situações, os objetivos da vida. E nessa maneira diferente de ver o mundo, um novo entendimento sobre dificuldades, dores, doenças, sacrifícios, aflições, invariavelmente passa pelo conteúdo que a doutrina espírita nos presenteia. Quando Emmanuel aqui lembra-nos de que dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação. Processos de sublimação significa processos de purificação, de elevação. Há um objetivo por trás das circunstâncias difíceis que passamos, que quando são trabalhadas de forma equilibrada, aonde o conhecimento a respeito das leis divinas que vamos adquirindo através do Espiritismo nos dá sustentação a um novo entendimento dessas situações que a vida nos apresenta, isso redunda em trabalho de elevação, de sublimação. E por isso ele conclui, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Como assim? À medida em que nós trabalhamos de uma forma mais continuada essa maneira nova de observar a vida e os seus agravantes, à medida em que isso torna-se um hábito, um condicionamento novo, aonde ao nos depararmos com essas situações afligentes, passamos a percebê-las e entendê-las de uma forma espiritual, nós, com isso, criamos um clima de harmonia interior, de paz íntima, que abre-nos o entendimento, a percepção intuitiva das lições e das razões porque aquilo nos aconteceu e o que há por trás disso. O contrário se dá quando as pessoas, desconhecendo as razões espirituais da vida, se desequilibram, se afligem, se revoltam diante dessas circunstâncias difíceis e, com isso, bloqueiam suas possibilidades psíquicas transcendentais de, como Emmanuel aqui coloca, de visão espiritual ampliada. Isso fica estagnado para essas pessoas. Mas, à medida em que nós trabalhamos essa forma renovada de perceber a vida, a nossa visão espiritual é acrescentada, como Emmanuel aqui coloca. Vamos então iniciar a nossa temática dessa tarde,
a conquista do si. Toda a vilegiatura carnal do espírito deve ser direcionada para a conquista do si mesmo. Herdeiro das experiências evolutivas, tem viajado longamente dos instintos à razão, ao discernimento, à aquisição da consciência, descobrindo a sua realidade de ser imortal. Então, logo no começo desse texto, lembrando aqui que nós separamos alguns parágrafos, algumas passagens, para estabelecer esses comentários, e de que o objetivo maior aqui é estimular a leitura de todo o livro. Mas diante daquilo que nos chamou mais atenção, nós vamos aqui colocar algumas observações pessoais que facilitam o entendimento da mensagem de Joana. Então, quando ela diz toda a vilegiatura carnal, ela se refere à encarnação do espírito. Todo esse período em que nós passamos na experiência do corpo, que vai do berço ao túmulo, o espírito deve ser direcionado para a conquista do si mesmo. Esse deveria ser o principal objetivo da nossa vida. Aqui é uma forma mais moderna de colocar aquilo que Jesus já havia assinalado nos Evangelhos. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. É outra maneira de propor o que Joana aqui nos lembra, ao dizer que a conquista de si mesmo, o autodomínio, o autoconhecimento, perceber-se como espírito imortal, que tem a responsabilidade de conduzir pensamentos, emoções, sentimentos alinhados com as leis divinas, esse é o objetivo maior. Ela aqui acrescenta: herdeiro das experiências evolutivas, tem viajado longamente dos instintos à razão. Todos nós trazemos na nossa bagagem evolutiva um passado de reencarnações, aonde estivemos, primeiramente, muito ligados aos instintos, às satisfações imediatas da vida. Isso, de certo modo, deixou marcas em nós, que mais adiante nesse estudo nós iremos perceber a conscientização disso e como transcender. Então, ao discernimento, à aquisição da consciência, descobrindo a sua realidade de ser imortal. É isso que, de uma forma muito ampla e facilitadora, nós temos recebido pela revelação da doutrina espírita, que aqui é trabalhada na perspectiva da psicologia que Joana nos traz, a fim de que nós possamos encontrar uma ampliação do nosso entendimento que facilite esse trabalho de autoconquista, de conquista do si mesmo, como aqui ela lembra. O inconsciente coletivo, que nele se encontra íncito, está no seu íntimo, na maioria das vezes, é resultado das próprias vivências nos referidos períodos antropológicos, quando em trânsito de uma para outra faixa de evolução, seja física, moral ou transcendental. Vamos aqui ampliando o entendimento que Joana vai pautando para levar-nos à questão principal, que é a conquista do si. Então, enquanto a psicologia tradicional atribui um papel e uma responsabilidade muito grande
ao chamado inconsciente coletivo, que seria muitas vezes o determinante de certas neuroses, de certas psicoses, de certos desequilíbrios emocionais do espírito. Com a doutrina espírita nós aprendemos que o fator mais determinante não é a influência do inconsciente coletivo, mas do inconsciente que trazemos em nós mesmos do nosso passado reencarnatório e que não foi suficientemente resolvido. Então, é o resultado das próprias vivências, nos referiu dos períodos antropológicos, nas nossas experiências reencarnatórias no passado, aonde as influências da sociedade, da cultura, da época, deixaram um certo impacto sobre o nosso psiquismo. É isso que ela se refere a períodos antropológicos, quando em trânsito de uma para outra faixa da evolução, seja durante o próprio processo reencarnatório, de voltarmos a um corpo físico novo, seja os esforços evolutivos que vamos realizando, aonde os aspectos morais e espirituais firmam passos novos na nossa caminhada evolutiva. Armazenadas no self são essas incontestáveis tentativas de acerto e de erro que lhe delineiam as novas caminhadas corporais. Por isso mesmo, a sombra resultante dos conflitos instalados nos refolhos da psique surge-lhe ameaçadora, gerando dificuldades de comportamento. Então, essa é a grande questão das dificuldades que se apresentam na nossa encarnação e que muitas vezes têm suas raízes fincadas no nosso passado reencarnatório, nos subsídios que ficaram de acertos e de erros, marcando o nosso espírito. Por isso mesmo, a sombra resultante dos conflitos, a sombra, como já esclarecemos aqui em outros estudos, refere-se a todo o conteúdo psíquico do nosso inconsciente passado, aonde normalmente os conflitos que ainda não foram resolvidos remanescem e muitas vezes provocam ações e atitudes no presente de forma inesperada ou súbita, levando o espírito muitas vezes a reiterados erros, a desacertos comportamentais que poderiam, a princípio, terem sido superados, mas não foram. Por isso ela diz aqui no final, surge-lhe ameaçadora, gerando dificuldade no comportamento. Então, essas sombras, esse inconsciente que trazemos do nosso passado encarnatório, não resolvido, que muitas vezes sabota nosso comportamento e nossas atitudes no presente. Iremos ver como a doutrina espírita e a psicologia de Joana vai trabalhando conosco a superação disso e a firmeza de uma renovação positiva na nossa atual encarnação, levando-nos à subida de degraus ascendentes na nossa caminhada evolutiva. À medida que se lhe ampliam as possibilidades para evoluir, surgem-lhe as marcas dos hábitos ancestrais, que teimam em prendê-lo no já conhecido, no já desfrutado, confundindo os valores de qualidade com as comodidades do prazer. Então, nós vivemos dentro desse mar de conflitos, sobretudo ao termos ampliado as possibilidades de
transcendência em termos de consciência pela aproximação com a revelação espírita, com a aproximação do Evangelho do Cristo. Ampliam-se as possibilidades para a evolução de cada um de nós. Não obstante, as marcas dos hábitos ancestrais ficam teimando em sabotar o aproveitamento positivo dessas novas perspectivas que foram ampliadas por nós através da aproximação da revelação espírita, sobretudo. Que teimam em prendê-lo no já conhecido, no já desfrutado, confundindo os valores de qualidade com as comodidades do prazer. Então, eram esses conflitos que, por exemplo, em várias circunstâncias, o apóstolo Paulo faz menção em suas cartas a respeito de ele vivenciar um período no qual o fazer o bem, o fazer o que é certo, estava nele, mas muitas vezes ele se percebia não atendendo a esse propósito do fazer o certo. Esse foi um período que o apóstolo deixou marcado, mas que mais adiante ele superou. Superou a um nível tal que ele vem a dizer mais adiante que já não é ele quem vive, é o Cristo que vive nele, em termos de ele estar agora em direcionamento pleno ao Cristo cósmico, ao Cristo interno, ao nosso eu profundo, que também significam a mesma coisa. Prossigamos. Atraído pelo deutropismo da sua origem, não se pode furtar ao conflito entre o que tem sido e o que lhe aguarda. Nem sempre, porém, aspira por situação melhor de vida, limitando-se às necessidades fisiológicas básicas em ouvido daquelas de natureza psicológica, essenciais para a individuação. Vamos comentar um pouco mais esse texto. Atraído pelo deutropismo da sua origem, é uma palavra que nós encontramos várias vezes nos estudos de Joana. O deutropismo é uma força que puxa o nosso psiquismo para o sagrado, para o espiritual profundo, para a imersão na harmonia com as leis divinas. O deutropismo é uma associação, em termos de origem da palavra, semelhante àquele no qual as plantas, ao darem campo ao seu desenvolvimento, se sentem atraídas pela luz solar. Nós somos fortemente atraídos para a sublimação espiritual, para a conquista do eu profundo. É algo que invariavelmente todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos a perceber de uma forma cada vez mais intensa. Não, por isso ela diz, não se pode furtar ao conflito entre o que tem sido e o que lhe aguarda. Então nós vivemos numa luta interna na qual sentimos chamados, atraídos para uma vida mais elevada, para a conquista do eu profundo, para assumirmos de uma vez por todas o direcionamento do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz. Voltando aqui ainda ao texto. Nem sempre, porém, aspira por situação melhor de vida, limitando-se às necessidades fisiológicas básicas. É claro que isso é muito bem trabalhado em nós, a superação desse quadro, pela própria revelação espírita. Então, à medida em que nós vamos nos aproximando do estudo,
da sensibilidade à realidade espiritual da vida, nós passamos a não nos sentir mais satisfeitos com as conquistas e realizações de ordem material. Essa questão de limitando-se às necessidades fisiológicas básicas se refere a uma grande massa de pessoas que, ainda estando envolvidas no materialismo, não abriram as possibilidades para a ascensão de objetivos superiores no seu psiquismo, na sua maneira de entender e de buscar a realização de objetivos maiores na sua vida. Então Joana diz, limitando-se às necessidades fisiológicas básicas, em ouvido, em esquecimento daquelas de natureza psicológica essenciais para a individuação. A individuação, que aqui é focada, é um fruto direto dessa conquista do si ou do self, na medida em que vai se efetivando. Compreendendo que a sombra é presença normal e constante na sua psique, a sua fusão natural no self é o objetivo do autoconhecimento, da conquista que o desaliena, ensejando-lhe melhor visão da realidade e do mundo que o cerca. Então, compreendendo que a sombra é presença normal e constante da sua psique, é o seguinte: essa compreensão é que nos leva a parar de estar responsabilizando pessoas, situações e circunstâncias pelos nossos erros, pelas atitudes impensadas, pelos desequilíbrios morais que ainda nos vejamos passando. Compreender que a sombra, o passado que está no nosso psiquismo e que é de responsabilidade nossa, já é um passo muito importante. Porque nós paramos com essa fuga ilusória de responsabilizar os outros. Então, voltando ainda ao texto, a sua fusão natural no self é o objetivo do autoconhecimento, da conquista que o desaliena, ensejando-lhe melhor visão da realidade e do mundo que o cerca. Realmente, na medida em que nós nos tornamos mais espirituais, em termos de perceber a realidade da vida, do ponto de vista do espírito imortal, à medida que isso vai sendo trabalhado por nós, há como consequência natural um nível de percepção das origens e das causas de atitudes e de erros que cometemos, que é o passo mais acertado para não voltar a repetir erros, para estar mais atento àquele momento em que nós fomos tomados pela sombra do inconsciente. É interessante esse aspecto, porque para a grande maioria das pessoas que ainda continua responsabilizando os outros pelos seus estados emocionais, a distância fica muito grande dessa conscientização. Quando nós paramos com isso e passamos atentamente a buscar causas dentro de nós para determinadas atitudes que tomamos, nós aí estamos nesse caminho que se vai delineando firme para a superação das sombras e a conquista do si ou do eu profundo, ensejando melhor visão da realidade e do mundo que o cerca. A concentração racional, com meditação reflexiva, igualmente constitui um recurso de fácil aplicação diária para a conquista do self,
por ensejar o autoconhecimento, a observação do que se é, descobrindo-se os tesouros que estão ao alcance. Então aqui Joana começa a nos lembrar os passos ou as atitudes necessárias para facilitarmos esse trabalho de conquista do self, do si, do autoconhecimento, que é a concentração racional com meditação reflexiva. A meditação reflexiva é aquele espaço no qual nós deixamos as atividades de ordem material e passamos para uma autoanálise do que pensamos, do que sentimos, do que fizemos durante o dia ou no dia anterior, e analisamos isso usando a lógica, a razão e o bom senso. Então ela acrescenta, com a meditação reflexiva igualmente constitui um recurso de fácil aplicação diária para a conquista do self. É porque na medida em que nós passamos a fazer uma separação bem clara na nossa própria mente daquilo que a gente fez e que foi o resultado de objetivos racionais e delineadores da presença consciente nossa naquilo em que fizemos, na medida em que a gente separa essa experiência de outras nas quais nós agimos de forma súbita e impensada, nós estamos trabalhando essa meditação reflexiva. E estamos fazendo uma distinção muito importante no nosso psiquismo para não mais nos auto-enganarmos e estarmos mais atentos a evitar repetição de erros. É interessante como naturalmente isso ocorre ao pararmos de culpar os outros pelos erros que cometemos. Quando a gente para com isso, sobra automaticamente uma espécie, diríamos, de energia consciencial que nos ajudará a encontrar em nós as causas e os meios para evitar a repetição. Então ela diz mais adiante, a observação do que se é, descobrindo-se os tesouros que estão ao alcance. Interessante essa referência aos tesouros que estão ao nosso alcance. Porque como aprendemos no Evangelho do Cristo, os verdadeiros tesouros são as conquistas das virtudes, do equilíbrio, da calma, da serenidade, do autodomínio, do autocontrole. Esses são os tesouros que estão ao nosso alcance e que normalmente não dávamos a devida atenção, que agora passamos a dar. O objetivo essencial da existência terrena é o autoconhecer-se, de penetrar os imensos abismos do inconsciente atual, a fim de descobrir os objetivos da vida, enquanto adquire recursos para alcançar a superconsciência e captar as mensagens superiores da imortalidade. Que bom estarmos atentos agora a essas informações novas e muito importantes. O objetivo essencial da existência terrena é o autoconhecer-se. É penetrar os imensos abismos do nosso inconsciente, de onde surgem e são fomentadas ações e atitudes, algumas positivas, algumas negativas,
a fim de descobrir os objetivos da vida, enquanto adquire recursos para alcançar a superconsciência. A superconsciência é o resultado desse trabalho do luminoso, do espiritual profundo em nós, de estarmos cada vez mais atentos no dia a dia à conexão com os espíritos benfeitores, através de percebermos nesse mundo de provas e expiações os traços marcantes que existem e que normalmente não são percebidos das interferências superiores, da providência divina, dos objetivos maiores das leis de Deus, que é a nossa felicidade. Então, e captar as mensagens superiores da imortalidade. Essa captação dessas mensagens vão se tornando mais constantes e mais fáceis à medida em que o nosso psiquismo transborda agora de equilíbrio e de harmonia estabelecidos pela conexão com os objetivos superiores da vida. É uma consequência natural. O si mesmo é a fonte de vida do corpo em todas as suas expressões psíquicas, emocionais e físicas. Nele residem os dínamos, geradores de todos os recursos para a existência humana. Ao libertar-se das injunções materiais da terra, ele, o ideal e luminoso, avança na direção da plenitude. Então aqui é muito interessante e importante quando Joana nos lembra que o si mesmo, o eu profundo, é a fonte de vida do corpo em todas as suas expressões psíquicas. O que move, o que está por trás, como ela lembra aqui, os dínamos geradores, os motores geradores dos recursos da existência humana, é o espiritual profundo. O material, que se reflete muitas vezes no psiquismo, no emocional ou no físico, tem as suas raízes profundas no espírito. E aí ela vai dizer a nós, nele, ao libertar-se das injunções materiais da terra, ei-lo ideal e luminoso, avança na direção da plenitude. Esse ideal e luminoso é o que nós vamos trabalhando em termos de despertamento espiritual para os objetivos sublimes da vida, para a conexão com o Cristo interno. É aí aonde nós avançamos na direção da plenitude. Daquele estado que para os orientais é chamado de samadhi, de nirvana, de iluminação. Todos os esforços devem ser aplicados pelo ser consciente na autoconquista, na superação das forças atávicas do ontem e na atração dos iluminados patrimônios da superconsciência, a conquista do reino dos céus, que nele se encontra e necessita de exteriorizar-se. Então, Joana aqui vai lembrando a nós, no final desse tópico, todos os esforços devem ser aplicados por nós, pelo ser consciente na autoconquista, na superação das forças atávicas de ontem. O que são as forças atávicas do ontem? O nosso inconsciente de sombras. É a superação dele e na atração dos iluminados patrimônios da superconsciência. A atração pelo espiritual, pela sintonia com os objetivos elevados da nossa vida, da nossa encarnação. E à medida que isso vai se delineando, a conquista do reino dos céus,
que se encontra em nós e que necessita de exteriorizar-se. Todo esse trabalho da conquista do si, do self, do eu profundo, do Cristo interno, vai, na medida em que isso for efetivado, exteriorizar-se de nós. Vamos então aqui concluir o nosso estudo, agradecidos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo, uma boa tarde.